Bom, pessoas, estamos aí dissecando, né, descrevendo como que foi o processo da República Velha no Brasil. Lembrar sempre que República Velha tem dois períodos, a República da Espada, que é determinada aí pelos militares, o Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e aí nós temos a República Oligárquica, né, que vai passar a ser a república controlada pelos cafeicultores no Brasil. E aí a gente tem, dentro dessa política, né, de república oligárquica, aquilo que nós chamamos de política de governadores, que é ela que mantém, né, essa troca de favores entre o federal, o estadual e o municipal, e o que garante, né, as eleições dos presidentes da república aí, que vão um após o outro sucederem-se aí no poder. Dentro dessa ideia ainda, nós vimos, né, todos os movimentos que inserem-se aí nesse período de República Velha, sejam os movimentos populares urbanos, sejam os movimentos populares do campo, sejam os movimentos chamados de movimentos econômicos, né, ou das questões econômicas relacionadas ao período. E chegou agora o momento a gente falar da crise desse período, né? A gente costuma dizer que isso demorou muito a acontecer. A República Velha brasileira, ela tinha tudo, né, para acabar muito rápido. Por quê? Porque você tem ali o jogo de interesses de apenas dois estados. É como se a gente afirmasse aqui que apenas Minas Gerais e São Paulo, na sua robustez da proposta da política do café com leite, é como se apenas os dois tivessem direitos, né, de protelar, direitos de se colocarem na lógica do poder. E isso demorou muito a acabar. E a gente sabe que a oligarquia, depois que ela ocorreu, logo após o governo dos militares, nós sabemos que a oposição à oligarquia, de fato, quem conseguia propor alguma coisa diferente eram os próprios militares. Inclusive, no ano de 1910, nós vamos ter aí a eleição do Hermes da Fonseca, que era o militar e que entra aí na lógica, no jogo político do Brasil, no ano de 1910. Ainda nesse período, no ano de 1910, nós tivemos uma campanha de um velho conhecido da história do Brasil, o Rui Barbosa, esse mesmo. O Rui Barbosa era o camarada que tentou industrializar o Brasil ainda na República da Espada. E aí lá na República da Espada ele não conseguiu ter êxito, né, na sua tentativa. O Rui Barbosa, em 1910, vai criar a campanha civilista, que era uma campanha que ele propunha civilizar o jogo político brasileiro, para acabar com essa ideia de Minas e São Paulo sempre estarem na frente das delegações, aí, no sentido de serem ou não protagonistas da política brasileira. E nessa brincadeira o Hermes da Fonseca vai acabar sendo eleito e não o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa até tentou, mas não deu jeito. Uma outra coisa também que a gente tem que lembrar e que faz sentido aqui a gente lembrar, quando a República Brasileira acontece ou quando ela inicia, nós vamos assinar um acordo internacional chamado de Fundilô. É um acordo que naquele momento, né, bem no começo da República Brasileira, ele fazia esse sentido de ser assinado porque o Brasil passaria, né, todas as suas dívidas bancárias. O Brasil devia 5 casas inglesas. Quando eu falar casas, eles deviam 5 lugares na Inglaterra, 5 bancos ingleses. E a casa Rothschild, o banco Rothschild, vai comprar as outras 4 dívidas e concentra a dívida toda nas mãos dela. E o Brasil tem a proposta de, a partir daí, pagar tudo isso em pequenas prestações, né, com juros e correções monetárias, agravando a nossa dívida externa. Isso tudo, gente, vai levar o Brasil para essa República Velha que não fez, e é muito complexo a gente falar isso, mas a gente não viu nesse período de quase 40 anos aí uma proposta de desenvolvimento da sociedade brasileira. A gente viu, na verdade, um Brasil sendo uma fazenda e sendo ainda uma economia tipicamente agrária, tipicamente baseada no agronegócio, que é o que a gente já via, né, e já vinha vendo há muitos anos no Brasil acontecer. Quando chegamos na década de 20, aí a gente começa a falar da crise da República Oligárquica. A crise da República Oligárquica tem fatores internos e tem fatores externos. Então a gente vai propor aqui essa visão para que a gente consiga analisar o que está relativamente ao Brasil, ou que está relativamente ligado ao contexto histórico brasileiro, e o que está também relativamente ligado ao contexto histórico internacional. Então nós temos aqui fatores internos. Um fator interno muito preponderante é a própria ideia da política do café com leite. Nós temos setores da sociedade, né? Setores da sociedade brasileira estavam descontentes, né, com a política do café com leite. Setores da sociedade descontentes
com a política oligárquica. Quando a gente coloca política oligárquica, é só você ler política do café com leite. Por que eles estavam descontentes? Porque você marca território para apenas um. E nesse sentido, esses fatores internos aqui, trazem preponderantemente a figura dos militares. Então a gente pode dizer que os militares eles estavam descontentes com esse período. E por que os militares aqui eles se tornam um peso, né? Porque movimento militar, gente, ele é um movimento bem inteligente e ele é pesado, né? Quando você fala que são militares que estão movimentando. E não são quaisquer militares, são movimentos que se auto-intitulam ou militares que se auto-intitulavam de tenentes. E aí a gente pega a referência que já houve no Brasil, né? A primeira referência é os 18 do Forte, de Copacabana, que nós já sabemos o que foi, né? Os 18 do Forte Copacabana já demonstram uma certa insatisfação com relação aos meandros, né? Ou com relação àquilo que está sendo engendrado pela política brasileira. E aí, o próprio movimento tenentista posterior a 1922, esse movimento aconteceu em 1922, ele começa a propor aí em larga escala uma outra visualização. Aí nós passamos a ter o movimento tenentista paulista, na verdade a gente poderia até chamar de Coluna São Paulo, né? Esse movimento ele vai fazer a Revolução Paulista de 1924. Ou seja, eles vão propor ao governo, eles vão propor para o campo político, primeiro, voto secreto. Lembra que o voto era de cabresto. Os militares querem voto secreto. Os militares, eles vão propor, né, a lógica da civilização do voto, ou da civilização da política, essa ideia de você acabar com os grupos, né, que determinam o poder. Além do voto secreto, eles vão propor militares na política. E eles vão questionar o poder dos cafeicultores, tá? A Revolução Paulista, inclusive, ela vai acontecer de fato, né? Esses caras jogam mísseis em São Paulo, jogam bombas em São Paulo. Da Revolução Paulista vai surgir a Coluna Prestes. A Coluna Prestes é um movimento que acontece no ano de 1926. A Coluna Prestes traz como liderança, né, um camarada chamado Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, diga-se de passagem, aqui ele é tenentista, aqui ele é tenente. Depois nós vamos ver que o Luiz Carlos Prestes ele volta ao Brasil em 1935 como movimento comunista. Mas aqui ele é tenente, movimento de tenente. O Luiz Carlos Prestes ele vai se unir aos tenentes do sul do Brasil, né? É um movimento que pega aí dissidentes aí de São Paulo, mais os gaúchos, e vão fazer o que ficou conhecido como a Coluna Fênix. A Coluna Fênix, ou a Coluna Prestes, ela traz ainda algo mais definido. Ela coloca os militares lutando a favor do voto secreto. Eles vão lutar pela liberação da imprensa. Vou colocar contra o amordaçamento da imprensa. Eles são contra o amordaçamento da imprensa, ou seja, eles queriam uma imprensa livre, né? Eles não queriam que o governo julgasse a imprensa, né? Ou perseguisse a imprensa. É aquela ideia do direito de falar, né? A imprensa tinha o direito de colocar para fora o que ela pensava. Eles tinham como estratégia percorrer o Brasil, principalmente a região do interior. Eles defendiam o voto feminino. E eles defendiam a moralização da política.
Isso aqui os militares sempre defenderam, né? Nessa época. Moralização da política acabar com a ideia da oligarquia. Com essa ideia de dobradinha São Paulo e Minas. Tudo isso aqui é bandeira de luta do movimento tenentista. E essa bandeira de luta ela vai ganhar uma força muito grande, por quê? Primeiro que a Coluna Prestes ela faz um grande movimento no Brasil. São mais de 22 mil quilômetros percorridos e tentando levar informação para a população. É lógico que depois esse movimento vai ser desbaratado. O Exército, né, o Estado, coloca muitos militares atrás da Coluna Prestes. Tanto é verdade que eles fogem do Brasil. Luiz Carlos Prestes foge, ele não fica aqui. Mas eles cumprem uma missão pelo interior do Brasil. Fora isso, nós temos um cenário internacional que vai favorecer uma outra condição. O cenário internacional, né, que é o que a gente está chamando de fator externo, ele vai trazer para o Brasil uma outra condicionante. Na época, nós tínhamos como presidente da República o senhor Washington Luiz. E é nesse cenário do Washington Luiz que nós temos aí o que nós estamos chamando de fator externo. O que era o fator externo, Anderson? O fator externo que combina um pouco com essas políticas tenentistas é a crise de 29. E o que a gente tem a dizer com relação a isso? A gente tem que tentar colocar que tanto a crise de 29 quanto as questões inerentes politicamente internas ao Brasil, elas são fatores, né? Então você tem crise política, por causa dos movimentos de contestação ao sistema político brasileiro, mais crise econômica. Então você tem uma junção de fatores aqui, ó. Eu queria que vocês soubessem, já entendessem de cara, que toda vez que um país tem crise econômica, as coisas acontecem de outra forma, tá? Não sei se vocês lembram, o brasileiro era o brasileiro que amava o Lula, era o brasileiro que amava a Dilma. Na época da crise econômica da Dilma, o brasileiro tirou a Dilma do poder, mano. Mesmo amando ela. Ama até tudo tá dando certo. Depois que tudo começa a dar errado, eu odeio. Eu odio a Dilma a partir de agora, porque tá dando tudo errado. Se eu tenho crise política, então eu estou contestando politicamente. A Dilma ou o Lula foi contestado politicamente, mas isso não era motivo para eles saírem. Agora, quando tem crise econômica, muda a conversa. Porque, teoricamente, a crise econômica afeta todo mundo. E se tem crise econômica, o salário não aumenta, os preços aumentam, lembra? Então tem crise econômica. Então você tem aí um enredo favorável à mudança. E vai ter mais um fator interno, que eu vou te colocar aqui um outro asterisco. São Paulo, devido à crise econômica, não indica um mineiro. Olha que louco. Estava na vez de Minas. O que São Paulo faz? São Paulo indica um outro paulista. E por que São Paulo indicou um outro paulista? Porque estava em crise. São Paulo tinha medo de indicar um mineiro e ele puxa a sardinha para Minas. Então São Paulo aqui, ó, vai indicar o nome de quem? São Paulo vai indicar um camarada chamado Júlio Prestes para o lugar do Washington Luiz. O Júlio Prestes é um candidato paulista, mas na casadinha, na dobradinha da política do café com leite, São Paulo deveria indicar um mineiro. Isso vai gerar um outro fator externo, quer dizer, interno, que é a cisão política. Ou seja, nós vamos ter ali um descompasso político dentro da própria política engendrada pelos brasileiros. Que descompasso político que é esse, Anderson? Nós vamos ter uma briga entre São Paulo e Minas. Então nós temos aqui, ó, uma briga política entre São Paulo e Minas. Uma briga política mesmo. Minas Gerais vai sair da política do café com leite. Vou colocar outra palavra aqui para ficar menor. Minas Gerais vai sair da dobradinha São Paulo-Minas. Ou seja, Minas Gerais não pactua mais com essa política, até porque São Paulo está indicando um outro paulista. E nessa saída aqui, ó, Minas Gerais vai criar
a Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai contar com 3 estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba. Então você tem 3 estados ali na Aliança Liberal. Esses 3 estados vão colocar como candidatos contra Júlio Prestes. Nós teremos de um lado Getúlio Vargas como presidente ou candidato a presidente da República. Minas Gerais se anula, seria o Antônio Carlos, mas Minas Gerais, por agora, está numa aliança liberal. Agora nós somos liberais, não quero poder, deixa o Getúlio Vargas concorrer ao cargo de presidente. E João Pessoa se torna o candidato à vice-presidência. Então você tem 3 grandes estados, né, principalmente Rio Grande do Sul e Minas Gerais, ou 3 forças, vamos pensar assim, e elas estão difundidas, né? Minas Gerais está mais centralizado, a Paraíba mais ao norte e o Rio Grande do Sul mais ao sul. Esses camaradas vão concorrer com o Júlio Prestes e contra o Washington Luiz. Nas eleições, o Vargas perde as eleições. Por que o Vargas perde as eleições? Vamos colocar essa anotação aqui porque eu acho ela importante. Nas eleições, o Vargas vai perder as eleições. Por que o Vargas perde as eleições? Existia, né, dentro da política dos governadores também um negócio que chamava Comissão de Verificação de Poderes, né? Então vou anotar aqui, ó, Vargas perde a eleição. O que é a política de verificação de poderes, antes, ou comissão? A Comissão de Verificação de Poderes era ela que dava legalidade para a urna. Como assim, Anderson? No ano de 1929-30, quando aconteceu as eleições, as urnas que mais tinham votos do Vargas vão ser fraudadas. Como assim? A contagem de votos, né, que eles estão falando tanto hoje em pleno século XXI por outros motivos, mas naquela época era tudo papel. Então, se você colocava um voto de um defunto dentro de uma urna dessa, defunto não votava. Mas se você finge que você é aquela pessoa e vota, se auditar aquela urna e ela for uma urna auditada, né, e automaticamente tiver um voto de um defunto lá dentro, essa urna está anulada. Então, todos os votos que o Vargas tinha, eles deixam de ser contados, ser contra as outras. Essa não. Essa foi anulada por fraude. E aí o Vargas perde a eleição. O fato do Vargas perder a eleição aqui era uma coisa complexa. Por quê? São Paulo que tomava conta da Comissão de Verificação de Poderes. Então, quem concorreu contra São Paulo às eleições já sabia que isso poderia acontecer. A grande questão, gente, foi essa aqui, ó. O João Pessoa, que era o vice-presidente do Vargas, vai ser assassinado lá na Paraíba, depois que as eleições acabaram. O que o movimento tenentista vai fazer? Nós vamos ter um camarada chamado Juarez Távora. O Juarez Távora vai falar que quem mandou matar João Pessoa foi o Washington Luiz. Aí a população começa a se rebelar contra o Washington Luiz, e aí o grupo de tenentes começa a se aproximar do Washington Luiz como aquele que havia mandado matar João Pessoa. Eles tiram o Washington Luiz do poder e colocam Getúlio Vargas. Ah, mas não foi o João Pessoa, o Júlio Prestes? O Júlio Prestes tinha sido eleito, mas ainda não tinha assumido a presidência. Nesse sentido, acontece, né, o que nós chamamos de Revolução de 30. A Revolução de 30, nada mais, nada menos, foi a revolução do movimento tenentista, ou o apoio do movimento tenentista dado ao Vargas, né? Vargas assume o poder depois de Washington Luiz ser acusado de mandar matar João Pessoa. Mais tarde vão descobrir que João Pessoa foi morto por uma questão política local. Não tinha nada a ver com Washington Luiz. Mas mais tarde, Vargas já estava onde? No poder. Nós vamos ter aqui o início da Era Vargas.
E aí o início da era Vargas vai ter o Vargas junto com os militares. E isso nós veremos em um próximo vídeo, beleza? Até lá!